Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando agora no terceiro bimestre, tá? Química orgânica. Vamos trabalhar esse bimestre com funções oxigenadas e funções nitrogenadas, tá bom? No bimestre passado, né, nós trabalhamos com hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos, então, eram o quê? Carbonos, né, substâncias formadas com carbonos e apenas hidrogênio, tá? Esses dois elementos, tá? Já no caso da química orgânica relacionada a funções oxigenadas, né, vamos trabalhar com substâncias que apresentam também o oxigênio. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, boa aula, tá? E estudem. Muito bem, pessoal, vamos iniciar nosso conteúdo desse bimestre, certo? Com as funções oxigenadas, ou seja, são substâncias que apresentam oxigênio na sua composição, tá? Mas como essa é apenas uma introdução, tá? Então não se preocupe, iremos falar brevemente sobre cada uma delas e as próximas aulas iremos falar mais minuciosamente, tá bom? Então, no caso aí, temos o álcool, né? Os álcools, né? Tem a presença da hidroxila, tá? Então, a presença do OH, certo? Dentro da sua composição, da sua fórmula, tá? Então, o OH vai ser presente de forma que na sequência da sua cadeia, ou a sequência de carbonos, então em algum momento vai aparecer o OH. Preferencialmente, né, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque o OH, né, ele aparece em outras funções orgânicas também, mas a gente vai falar calmamente nas próximas aulas, tá bom? Fenóis. Nesse caso, pessoal, de função oxigenada, o que é que acontece? Existe a presença, tá, do anel benzênico, certo? Então, todo fenol apresenta na sua composição o anel benzênico, certo? Passando para éteres. Qual é a característica dos éteres? Nos éteres apresenta o quê? O oxigênio, claro, né? Só que ele fica entre radicais, ou seja, o oxigênio ele quebra a sequência, tá? Porque normalmente quando a gente fala em cadeias de carbono, né, temos sequências de carbonos uma após a outra, certo? Só o que acontece? Nesse caso, essa sequência ela é quebrada, né, por um oxigênio, tá? Então essa é a característica dos éteres. Aldeídos. No caso dos aldeídos, apresenta o grupo formila, tá? Formila é esse aqui, ó, COH. Ah, professor, mas isso aí, o COH a gente já viu, né? Claro, todos os funções oxigenadas apresentam COH. Só que é o seguinte, pessoal, seria esse grupo funcional seria no final da composição, né, da sequência de carbonos, né? E você observa que o oxigênio está ligado com a ligação dupla, tá? E o hidrogênio, né, com a ligação simples. Então, esse tipo de ligação, esse tipo de estrutura chamado formila é encontrado somente nos aldeídos, certo? Essas composições, né, esse grupo funcional fica somente no final da cadeia de carbonos, tá? Vamos às cetonas. Bem, no caso das cetonas, tá, para vocês não confundirem com os aldeídos, as cetonas têm o oxigênio ligado ao oxigênio na cadeia principal, tá? Se você observar direitinho aqui embaixo, temos o oxigênio, sua ligação dupla, né, ligado ao carbono, só que ele não fica no final da sequência na sequência de carbono, certo? Ele fica em algum lugar no meio, certo? Entre o carbono final e o inicial, tá? Ligado a um dos carbonos. Então ele nem interrompe a sequência, né, de carbonos e nem ele fica, o oxigênio nem fica no final. Então isso aí é o quê? Uma cetona. Próxima, ácido carboxílico. Pessoal, no caso aí do ácido carboxílico, você pode confundir ele com um aldeído. Por quê? Porque ele apresenta um grupo funcional muito semelhante. Observe aqui, né, que o grupo funcional dele apresenta no final, né, da cadeia carbônica, né, apresenta a ligação dupla ligada ao oxigênio, só que ele é ligado com a ligação simples a uma outra hidroxila, né, OH. Então, cuidado. Enquanto temos no aldeído, né, a ligação dupla no carbono e outra ligação ao hidrogênio, nos ácidos carboxílicos temos o carbono com a ligação dupla, tá? Só que, em vez de ser ligado somente ao hidrogênio, temos ligado a uma hidroxila, tá? Essa é a diferença entre funções oxigenadas aldeído e a função oxigenada dos ácidos carboxílicos. Bem, para finalizar, né, aqui temos os derivados dos ácidos carboxílicos. Vixe, professor, já é complicado os ácidos carboxílicos, né? Quanto mais seus derivados, pessoal, o que acontece? Quando temos o ácido carboxílico, né? Ele tem o seu grupo funcional, tá? Ligado ao oxigênio, né? Como a gente falou, e ligado ao oxigênio mais o hidrogênio. Só que, nesse caso, quando temos os derivados, simplesmente tiramos o hidrogênio e colocamos outros elementos no lugar dele, tá? Então, os derivados são isso. É porque inicialmente apresentavam o mesmo grupo funcional dos ácidos carboxílicos, só que na hora, né,
o hidrogênio é substituído por outros elementos, tá? Vamos ver quais são. Bem, o primeiro deles é o quê? Os sais. Qual é a característica dele, né? Seria o quê? A substituição do hidrogênio por um metal, tá? Normalmente pode ser o mais conhecido, né? O sódio, tá? O sódio, normalmente, ele pode substituir o hidrogênio que tinha aqui. Então, quando tinha um hidrogênio, né? O hidrogênio saiu e no lugar dele entrou no caso, é o sódio. E o sódio normalmente é representado, né? Como a gente lembra, o sal de cozinha, o NaCl. Então, por isso que aí são sais, né? Bem, temos os ésteres também. Os ésteres, né? Eles simplesmente, o que é que acontece? No lugar, né, da presença do hidrogênio, né, é substituído por um radical. Cuidado, os ésteres não confundir com éteres. Qual a diferença dos ésteres para os éteres? É porque, no caso dos éteres, temos o quê? Uma sequência quebrada, né, por causa de um oxigênio. O oxigênio fica entre, né, os carbonos da sequência. Então, nesse caso aqui, seria um éteres, né? Um éter. No caso que a gente está falando agora, é ésteres. Nos ésteres temos o quê? Um radical, certo? O radical. Ah, professor, eu não sei quais os radicais. O pessoal tem vários. Temos CH3, temos o C2H5, tá? Então, isso pode ser considerado como radicais, tá? É só substituir o H por eles, tá? Então, no caso aqui, o ésteres, todos, ó, percebam, normalmente ficam, né, esse grupo funcional no final da sequência carbônica, tá? Ou no início, tá bom? Os anidritos. Os anidritos têm essa composição diferenciada. É como se fosse, né, tivesse somados dois grupos funcionais dos ácidos carboxílicos, tá? Então, onde tinha o hidrogênio aqui, né? O que aconteceu? Outro, né? Outro, como se fosse outro ácido carboxílico, se une, né, a essa cadeia. Então, um, né, chega, já está aqui, e outro vem, se conecta a ele, tá? Formando os anidridos, tá? No último caso, temos o quê? Cloretos de ácido. Pessoal, o nome está dizendo. Por que cloretos, né? Porque normalmente eles são relacionados ao que tem aos elementos do grupo dos aletos, né? No caso aqui, ser cloreto, por quê? Porque é um aleto que é o cloro, tá? Então, sai, nesse caso, todo o OH, não somente o hidrogênio, tá? Sai todo o OH e no lugar dele é colocado o quê? Um cloro, tá? Cl, tá? Então, essa substituiçãozinha, né, é chamado de cloreto de ácido. Pronto, pessoal. Todas essas são as funções oxigenadas, né, que vamos trabalhar esse bimestre, tá? Então, tenham paciência, porque realmente é complicado. As pessoas às vezes têm dificuldade com esse conteúdo, tá? Por quê? Porque, pessoa, são três letras, né? Mas é uma misturada danada, são nomes, são nomenclaturas, funções, são tantas coisas, é. Mas se você tiver paciência um pouquinho, né? Ler direitinho o conteúdo, né? Fazer os exercícios, acompanhar nossas aulas, vocês vão conseguir fazer. Então, pessoal, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau.